Nesse assunto, estudaremos a respeito da segunda volta de Cristo. Hoje centraremos em um assunto, no mínimo perturbador, pelo menos para aqueles que não são capazes de enxergar a verdade de Deus. Verdade essa que nunca esteve escondida. Para compreendermos claramente essa verdade referente à profecia da volta de Jesus Cristo, temos que primeiro voltar no tempo para podermos entender como se cumpriu a primeira vinda dele ao mundo. Segundo a história, a primeira vinda de Cristo se cumpriu há 2 milênios atrás. Esse acontecimento ficou registrado na Bíblia, para ser mais específico nos 4 primeiros livros do Novo Testamento. De acordo com esses livros, o nascimento de Jesus Cristo se deu em um estábulo. Mas será que foi exatamente assim que foi profetizado pelos profetas no Velho Testamento? Quero desde já ressaltar que Cristo possui toda a sabedoria e todo entendimento a respeito de tudo, pois Ele e Deus são um só Espírito. E segundo as Escrituras, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que se fez existiria. Sabemos que Cristo sempre existiu. Ele não teve princípios e nem fim. Dessa forma, como poderia Cristo estar crescendo em estatura e entendimento, sendo que sempre existiu? Em Lucas, capítulo 2, versículo 40, está escrito que crescia o menino e se fortalecia enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. E para completar esse assunto, como poderia Cristo ter nascido se ele sempre existiu? Isso se encontra escrito no livro de João, capítulo 8, versículos 57 e 58. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Perguntaram, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos, e vistes Abraão? Respondendo-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. O que Cristo está afirmando nesses versículos é que ele sempre existiu. E se sempre existiu, como pode ter nascido? Logo, podemos perceber que a história do nascimento de Cristo em um estábulo, na realidade, se trata apenas de uma ilustração, pois quem nasceu foi o homem Jesus, e quem crescia em sabedoria e estatura era o homem Jesus, e não Cristo. Cristo não teve princípio de dias, é exatamente por isso que as pessoas daquela geração não aceitavam a ideia de Jesus ser o Cristo. Segundo as profecias, o povo não saberia de onde Cristo viria. Porém, quanto a Jesus, todos o conheciam desde pequeno. Ele havia nascido e crescido entre eles. Era filho de Maria e José. Isso que eu estou afirmando a vocês se encontra escrito no livro de João, capítulo 6, versículo 42. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? E também, em João 7, versículo 27, lemos, nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Veja bem, a verdade é que essas pessoas pensavam que Jesus estava se referindo à sua própria pessoa, quando ele afirmava que tinha vindo do céu. Mas Jesus, na verdade, estava se referindo a Cristo. Ao nascer de Cristo, ambos haviam se tornado um só. Sendo assim, Cristo realmente veio para Jesus. Porém, esse acontecimento se deu no reino dos céus. E como o reino dos céus encontra-se dentro de nós, ficou impossível para o homem natural perceber tal acontecimento. O reino dos céus é espiritual. Isso demonstra porque essas pessoas não puderam ver a vinda de Cristo ao mundo. Portanto, a vinda de Cristo só se concretizou na pessoa de Jesus depois que ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Logo após o batismo, o Espírito de Cristo desceu sobre ele. Isso está escrito em Mateus 3, versículo 16. Batizado, Jesus saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Segundo o relato deixado por Mateus, a primeira vinda de Cristo ao mundo não se deu em uma manjedoura, mas em uma manjedoura quem nasceu foi o homem Jesus. Ainda segundo Mateus, Cristo veio pela primeira vez da mesma forma que ele descreveu que voltaria pela segunda vez, sobre as nuvens do céu. Foi exatamente sobre as nuvens do céu, com poder e glória, que ele apareceu para Jesus. E isso não aconteceu quando o homem Jesus nasceu, mas somente quando ele se despojou por completo do velho homem.
Logo após esse acontecimento, veio do alto o Espírito de Cristo sobre ele. Foi exatamente nessa ocasião que Jesus viu o Espírito de Cristo descer sobre ele. Tal ideia se encontra em Mateus, capítulo 3, versículo 16. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Quero ressaltar e deixar bem claro que isso significa que antes do batismo, Jesus não era o Cristo, pois Cristo não havia ainda descido do céu sobre a pessoa de Jesus. Neste contexto está escrito que o Espírito de Deus veio do céu sobre ele. Se levarmos em consideração que o Pai, o Filho e o Espírito são um só, chegaremos à conclusão que antes deste momento, Jesus e Cristo eram distintos um do outro. Um estava no céu e o outro estava na terra. Dessa forma, podemos usar a lógica para perceber que antes dos 30 anos, Jesus não era o Cristo como todos acreditam. A Bíblia declara que Cristo se fez carne, ao se unir à pessoa de Jesus, e essa união, segundo as Escrituras, aconteceu somente aos 30 anos, e não quando ele era apenas uma criança, sem a capacidade de escolher entre o bem e o mal. É a própria Bíblia que declara isso no livro de Isaías, capítulo 7, versículos 14 e 15. O Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Veja bem, ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Nesses versículos, a Bíblia esclarece que a promessa a respeito do Cristo só poderia se cumprir sobre a vida de Jesus, quando eles soubessem identificar o mal, o que não aconteceu da noite para o dia. Ao contrário, o profeta não teria afirmado quando ele souber desprezar o mal. E isso só aconteceu aos 30 anos. Foi nessa ocasião que ele adquiriu conhecimento suficiente para poder rejeitar a velha natureza. E isso, com certeza, não sucedeu com visível aparência, porque o reino dos céus se encontra dentro de nós. Ao contrário, a vinda do Messias teria se dado com visível aparência, contrariando, assim, a palavra de Deus. Portanto, a primeira vinda de Cristo não aconteceu com visível aparência, não nesse mundo. Dessa forma, também será com respeito à segunda aparição de Cristo. Muitos estarão esperando Cristo vir sobre as nuvens do céu, e esses muitos jamais chegarão a vê-lo. Pois quanto a ele vir sobre as nuvens dos céus, não acontecerá com visível aparência. Essa forma de expressão é simbólica. O próprio Jesus diz em Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. Não vem o reino de Deus com visível aparência. Não dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Como acabamos de testificar, a volta de Cristo acontecerá dentro do homem, e não no exterior com visível aparência. Por isso é que ninguém viu Cristo surgir sobre as nuvens do céu, com poder e glória sobre Jesus. Isso está escrito em Romanos capítulo 10, versículos 6 a 8. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, ou quem descerá ao abismo. Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esse versículo está afirmando que Cristo está dentro de você, no seu coração e na sua boca, pois ele é o Verbo, e o Verbo é a palavra que se encontra em você. Sendo assim, como podem dizer que Cristo virá com visível aparência? Vocês mesmos tiveram a oportunidade de testificar que Cristo é o Verbo e também Espírito, e o Espírito não se vê com os olhos naturais. Ainda nesse versículo percebemos que não devemos esperar a aparição de Cristo no céu, pelo menos não nesse céu que nós conhecemos segundo a carne, pois Cristo já está dentro de nós. Mas agora irei relatar a vocês qual o significado da volta de Cristo e como se dará a sua manifestação. E para isso serei o mais explícito possível ao revelar a verdade imutável de Deus. Senhores, se forem analisar a história, verão que todas as gerações que nos antecederam pregavam e profetizavam a volta de Cristo ao mundo, e até agora nada mudou. Todos continuam pregando exatamente a mesma história e nada de Cristo voltar. O estranho é que ao falar sobre a volta de Cristo, as pessoas tinham a firme convicção de que Cristo realmente estava para voltar na época em que fizeram essas afirmações. Mas agora podemos ver que essas pessoas estavam equivocadas, pois Cristo não veio na época em que eles fizeram essas afirmações. E se elas estavam equivocadas, como saber com exatidão se os líderes cristãos dessa geração também não estão? Digo com toda certeza que pode-se passar mais 2000 anos que jamais verão Jesus Cristo voltar ao mundo com visível aparência. O próprio Cristo disse que o reino de Deus não viria com visível aparência, motivo pelo qual até os tempos de hoje ainda não se viu a volta de Jesus Cristo ao mundo.
Foi exatamente isso que aconteceu em relação à primeira vinda do Messias ao mundo. O povo de Deus esperava o Messias vir ao mundo de forma visível. Mas não foi assim que aconteceu. O livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 1 e 2, podemos ler: Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu tempo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos, mas quem poderá suportar o dia da sua vida? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ouvires e como a potássia dos lavadeiros. Segundo esse relato, a aparição de Cristo ao mundo se daria depois que o seu mensageiro preparasse o caminho para ele. E isso, na verdade, se cumpriu segundo as Escrituras. João Batista foi esse mensageiro. O próprio Jesus Cristo declara isso no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 10. Esse é de quem está escrito: Eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. O livro de Malaquias também deixa uma dúvida sobre quem poderia continuar vivo após a aparição de Cristo. Segundo o versículo citado, dificilmente alguém permaneceria vivo diante da presença do Filho de Deus. Porém, a história nos revela que a aparição de Jesus não causou o que fora previsto. Tampouco as pessoas ficaram admiradas com sua aparição, ou tiveram sequer dificuldades de suportar a sua presença. Ao contrário, antes todas as pessoas andavam ao seu redor, tanto as consagradas a Deus como as pecadoras. Muitas dessas pessoas lançaram mão sobre ele e o torturaram de muitas maneiras, cumprindo assim as Escrituras. Isso demonstra que os efeitos da aparição de Cristo se deram apenas para a pessoa a quem Cristo se manifestou, e não para as pessoas que o cercavam. Isso significa que Jesus foi achado digno por Deus, pois ele subsistiu à presença de Cristo, tornando-se um com ele. Logo podemos perceber que a presença de Cristo se dá em nosso interior. Ao contrário, teria se cumprido cada palavra descrita nos versículos mencionados acima, tornando impossível a presença de tais pessoas na presença de Jesus. O que eu estou declarando a vocês é que da mesma forma que Cristo veio para Jesus, ele vem também para todos nós em nosso interior. O nosso íntimo é o templo do Senhor, onde Deus habita. E como bem sabemos, Cristo está à destra do Pai. É exatamente aqui que começa o grande mistério de Deus. Os cristãos esperam a volta de Cristo ao mundo predita pelo próprio Jesus. E até o presente momento, nada de Cristo voltar ao mundo. A pergunta que fica é simples: Cristo já voltou ao mundo ou não? Sim, ele já voltou. E continua voltando nesse exato momento. Nesse exato momento ele pode estar voltando para alguém. Existem inúmeras passagens bíblicas que relatam o que eu vou afirmar, mas eu vou me reter apenas alguns exemplos para nos aprofundarmos no assunto. Um deles é Jacó, do qual falaremos a respeito agora. No livro de Gênesis, capítulo 32, versículos 27, 28 e 30, perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamas Jacó, e sim Israel. Aquele local chamou-se Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Neste contexto podemos ver o livro de Apocalipse se cumprindo na vida de Jacó, ou a volta de Cristo. Vamos ver. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um nome novo. Podemos perceber o livro de Apocalipse se cumprindo na vida de Jacó, séculos antes dessa revelação ter sido revelada ao mundo. Até porque o nome Apocalipse se chama revelação, e o fato dela ter sido revelada somente 2000 anos atrás, não significa que ela já não atuava na vida de todos desde o princípio da criação. Sendo assim, Jacó presenciou a volta de Cristo e foi abençoado por ele, o qual lhe deu um novo nome e uma nova vida, recebendo assim a coroa da vida. Assim também aconteceu com o apóstolo Paulo, o qual por acaso também recebeu um novo nome, pois antes de presenciar a volta de Cristo, se chamava Saulo. Vamos ver Atos capítulo 9, versículo 3 ao 5. Seguindo ele andava estrada fora. Ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Vou dar mais um exemplo. Pedro se chamava Simão. Após ter com Jesus, passou a se chamar Pedro. João capítulo 1, versículo 42. Tu és Simão,
o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Assim também aconteceu com Abraão, que se chamava Abrão. Logo podemos ver que pela fé inúmeras pessoas presenciaram a vinda do Messias em cada geração. O fato é que a morte do velho homem remete a uma nova vida e a um novo nome. Mas o que realmente leva uma pessoa à morte não é necessariamente Cristo, mas sim o próprio estado em que a pessoa se encontra na volta dele. Pois, ao não se preparar para a volta de Cristo, a pessoa automaticamente se condena à própria extinção. Aquele que não é encontrado digno é lançado fora, sendo assim o motivo que leva uma pessoa à não existência é porque ela estava dormindo na carne e não havia se despojado da velha natureza enquanto tinha oportunidade, pois estava distraída com esse mundo. Nosso Senhor nos havia avisado na parábola do livro de Lucas, capítulo 12, versículo 37, 40 e 46. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Ficai vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Virá o Senhor daquele servo, em dia que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando a sorte com os infiéis. Vejam que Cristo não falou que viria para todos ao mesmo tempo. Faz-se entender que viria para nós em hora que não haveríamos de saber. Essa hora é a hora da nossa morte, pois o dia do Senhor é trevas e não luz, conforme podemos ler em Amós, capítulo 5, versículo 18 e 20. Ai de vós que desejais o dia do Senhor, para que desejais vós o dia do Senhor. É dia de trevas, não de luz. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? O próprio apóstolo João faz menção desse assunto no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, quando diz: Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Para quem não sabe, esse foi o dia em que João morreu. Sim, como ele mesmo declara, esse foi o dia do Senhor, a volta de Cristo para ele. Porém não foi o fim, ou não foi o seu fim, pois ele se achou em espírito nesse glorioso dia. Amigos e irmãos em Cristo, ainda desejo revelar a vocês mais um mistério. Jesus Cristo prometeu que voltaria para nós, mas fica uma pergunta: ele voltará em carne e sangue ou não? A resposta é simples e eficaz e abrange tudo o que precisamos saber. Segundo as Escrituras, Cristo é um espírito, e ao se unir com ele, Jesus, o homem passou a ser o próprio Cristo, isto é, um espírito, pois se Jesus não se tornasse o próprio Cristo, seria impossível a entrada dele no reino dos céus, pois lá não entra carne e sangue, de acordo com o que consta no livro de João, capítulo 3, versículos 5 e 6. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O próprio Cristo também afirma no livro de João, capítulo 3, versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Isso significa que a única forma de você entrar no reino dos céus é se tornando o próprio Cristo. É a própria palavra da Escritura que nos afirma isso no livro de João, capítulo 14, versículo 20. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. E continua, em João 17, 21, 22. Capítulo 17, versículo 21 e 22. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Isso significa que Cristo não voltará na pessoa de Jesus, mas como Jesus passou a ser o próprio Cristo, podemos então dizer que Jesus voltará, pois vamos se tornar um só. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, o próprio Cristo diz: Ao vencedor falo-ei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais será. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Veja bem, e o meu novo nome. Para entendermos melhor o que significa receber o nome de Cristo, é só prestar atenção no comentário feito pelo próprio Jesus. Segundo ele, João Batista tratava-se de Elias. Como podemos perceber, Elias, ao retornar ao mundo, não voltou com o mesmo nome, e muito menos com o mesmo corpo, mas sim como João
Batista, demonstrando assim que Elias não se tratava do homem exterior, e sim do homem interior, ou seja, do Espírito. Assim também se dará em relação à volta de Jesus Cristo. Podemos concluir que se uma determinada pessoa se santificar e buscar a nascer de Cristo, essa pessoa receberá um novo nome do Senhor e se tornará um com Ele. Isso não é apenas para uma pessoa. O próprio Jesus disse que Ele era o primogênito da ressurreição dos mortos, dando a entender que existiriam muitos como Ele. Ele mesmo disse: sede como eu sou, e eu sou como o Pai. Assim devemos ser exatamente como Jesus é, pois Ele é o próprio Cristo. Ao contrário, jamais entraremos no reino de Deus. A essa altura, você deve estar se perguntando: como pode isso tudo ser possível? Mas por incrível que pareça, é a mais pura verdade. Sendo assim, lhes darei as provas necessárias para tirar as dúvidas de seus corações. E essas provas se encontram no capítulo 21 de Lucas. Porém, irei resumi-los para vocês, mas todos vocês podem ler o capítulo 21 por inteiro para testificar o que vou mencionar a seguir no livro de Lucas. Cristo nos adverte de como se daria a sua volta. Pois bem, perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia, entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. E então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e glória. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Percebo que quem fez essas afirmações foi o próprio Cristo. Sendo assim, passamos a entrar em um dilema. Se não aceitarmos que Ele já voltou pela segunda vez, estaremos automaticamente afirmando que Ele não ressuscitou, pois a palavra está dizendo que a segunda volta dele se daria quando Ele voltasse ao mundo. E Ele voltou pela segunda vez ao mundo quando ressuscitou. Isso aconteceu quando Maria o encontrou. Vamos ler. No livro de João, versículo 20, no capítulo 20, versículo 17. Jesus disse a ela: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: Subo para o meu Pai, para o meu Deus, o vosso Deus. Como testificamos, ele subiria e logo desceria de volta para com o seu povo novamente. E também em João, capítulo 14, versículo 18 e 28, está escrito: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ouvistes o que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. O próprio Jesus fez a afirmação de que voltaria para junto do seu povo. E essa declaração foi feita antes dele ter sido crucificado, ou seja, antes da sua morte, dando a entender que ele voltaria após a sua morte. Talvez você não tenha entendido, mas eu vou recapitular, abrir a sua mente. Jesus disse no livro de João, capítulo 14, versículo 18, versículos 18 e 28, está escrito: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ouvistes o que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. O próprio Jesus fez a afirmação de que voltaria para junto do seu povo. E essa declaração foi feita antes dele ter sido crucificado, ou seja, antes da sua morte, dando a entender que ele voltaria após a sua morte, pois quando morreu foi para junto do Pai, e quando ressuscitou, retornou. E se isso é verdade, então significa que as pessoas estão esperando por algo que já aconteceu. E se as pessoas acham que eu estou equivocado, então estarão afirmando que Cristo se equivocou ao dizer que aquela geração presenciaria a volta dele. É claro que Cristo não se equivocou ao fazer essas afirmações. Em primeiro lugar, porque a volta dele se cumpriu em nosso mundo da mesma forma como ele declarou. Porém, os sinais da sua vinda, outra vez, não aconteceram com visível aparência em nosso mundo. Assim como não aconteceram na primeira vez. Como eu já descrevi anteriormente, os sinais da volta de Cristo acontecem no reino dos céus, e o reino dos céus se encontra dentro de nós. Quanto a Cristo ter voltado novamente no mesmo corpo de Jesus, foi para que se cumprisse as Escrituras a seu respeito. Porém, agora unidos na mesma pessoa, Jesus passou a ser o Cristo, não havendo mais necessidade de um corpo físico para permanecer vivo, pois ele está à destra de Deus. Sendo assim, ele voltará novamente no reino dos céus, com grande poder e glória. E esse lugar, como o próprio Jesus relatou nas Escrituras, se encontra dentro de nós.
Isso significa que é impossível Jesus voltar novamente com um corpo físico. Ou, melhor explicando, isso significa que é impossível Jesus voltar novamente com o corpo físico que ele possuía, pois a volta dele acontecerá dentro de nós. Foi exatamente dessa forma que ele veio sobre a pessoa de Jesus, sim, dentro dele. Há um detalhe, no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e 18, quando Cristo diz que esteve morto, ele está se referindo à pessoa de Jesus, pois no momento em que Cristo se uniu a Jesus, ambos passaram a ser a mesma pessoa. Por isso, ele disse que esteve morto, pois era exatamente assim que Jesus se encontrava antes de Cristo ter se unido a ele. É o próprio Deus que nos diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Era exatamente assim que Jesus se encontrava antes de ter se unido a Cristo. Pois como poderia Cristo morrer, sendo que ele e Deus são a mesma pessoa? Só existe uma maneira de entrar no reino do céu, tornando-se o próprio Cristo. A palavra nos relata que a única pessoa que pode entrar no céu é aquela que de lá desceu. Nosso Senhor Jesus nos adverte dizendo no livro de João, capítulo 8, versículo 21 e 23, que para onde eu vou, vós podeis ir. Vós sois cá de baixo, e eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Vou repetir, que para onde eu vou, vós não podeis ir. Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Sendo assim, de forma alguma poderemos entrar no céu. Todos nós somos deste mundo. Há um detalhe muito importante, uma tremenda revelação. No céu sempre existiu somente Deus, e para todo sempre continuará existindo somente Deus. A palavra nos relata que Deus e Cristo são a mesma pessoa, e que nós devemos nos tornar um com eles. Isso significa que ao nos tornarmos um com eles, deixaremos de existir e passaremos a ser quem realmente éramos desde o começo, o próprio Deus. Vou lhes propor uma comparação entre o texto de João, capítulo 3, versículo 13, e um sonho, para entendermos melhor essa questão. Raciocine comigo por um instante. Segundo o livro de João, capítulo 3, 13, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Se usarmos essa mesma terminologia em relação ao sonho, chegaremos à conclusão óbvia, que é impossível o homem natural entrar no reino dos céus, a não ser que ele se torne o próprio Deus. Ao analisar o processo de um sonho, perceberemos que a única pessoa que sai do sonho é aquela que lá entrou, ou seja, o próprio criador do sonho, ao passo que é impossível a ilusão sair do sonho para a vida real, a menos que ela tome consciência de si mesma dentro do sonho. Nesse caso, em nível de consciência, a ilusão teria se tornado o próprio Criador. Como podemos concluir, a menos que nos tornemos um com Deus, jamais entraremos no reino dos céus. Bom, nesse assunto, e para esse assunto seria isso. É lógico que existem muitos outros questionamentos que podem nos aprofundar, nos aprofundarmos muito mais nessa questão, mas eu acredito que isso já seja o suficiente para, pelo menos, você começar a refletir sobre conceitos antigos que estavam minando a sua cabeça. Então, para esse assunto, eu acredito que é o suficiente. Eu aconselho a você a voltar o vídeo e reanalisar o que foi dito. Aperte pausa, medite, pega a sua Bíblia, abra a Bíblia. Veja por você mesmo, não seja induzido por mim. Seja motivado pelo Espírito. Busque o conhecimento. Acima de tudo. Busque sabedoria. O próximo assunto iremos tratar se somos a imagem de Deus ou não. Espero que você goste, esteja gostando, apesar de ser um vídeo bem simples, só com áudio, sem cortes, mas acredito que isso seja bastante. Até mais.